Um abraço fraternal em Jesus Cristo. Eu sou o irmão Faria e estou novamente a postos para fazer uma breve meditação sobre a origem da salvação eterna. Antes disso, nós iremos orar da forma costumeira, cada um no seu lugar, e nós aqui oraremos em silêncio. Oremos. Te pedimos e agradecemos por tudo isso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como anunciamos, iremos fazer uma breve meditação sobre a origem da salvação eterna. Salvação eterna que é pouco conhecida pela humanidade. A humanidade tem pouco conhecimento da salvação eterna, em grande parte porque o povo chamado de evangélico, crente, povo de Deus e assim por diante, infelizmente, muitas vezes dá mais importância à pompa, à aparência religiosa, do que à salvação eterna do próximo. Esse é um dos grandes males da humanidade. A negligência na propagação da salvação eterna, na propagação do Evangelho. E assim a humanidade vai caminhando sem conhecer o assunto mais importante da sua vida. É mais importante porque a implicação da salvação eterna é eterna. De tal forma que quem é salvo eternamente, quem recebeu a eternidade da salvação das mãos de Yahvé, o eterno Deus, irá passar a eternidade juntamente dele, juntamente dos seus anjos e daqueles que durante a sua vida física deram o passo e creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós veremos a origem da salvação eterna, iniciando com algumas perguntas. Vejamos a primeira. A origem da salvação eterna estará em algum líder religioso? Muitas pessoas seguem líderes religiosos acreditando que usufruirão de algum benefício na eternidade em virtude dessa sua paixão até por algum líder religioso. Outros se contentam em segui-lo, ainda que de longe. Porém, o líder religioso é apenas líder religioso, que pouco ou nada tem a ver com a doação da salvação eterna a qualquer ser humano. Isso porque nenhum líder religioso tem procuração de Yahvé, o eterno Deus, para salvar qualquer homem. Para confirmarmos isso aí, temos que ler a Bíblia Sagrada. E se os irmãos querem se assentar na verdade completa e justa, os irmãos têm que ler a Bíblia Sagrada e não confiar em mim. Se vocês lerem a Bíblia Sagrada, com toda a certeza irão verificar que nem em nenhum lugar dela, em nenhuma página dos seus livros, há qualquer garantia
de que a salvação eterna vem de algum líder religioso. Líder religioso é apenas líder religioso. É apenas líder de uma religião, que é seguido por religiosos tanto quanto ele. A Bíblia Sagrada jamais afirmou, jamais tem alguma afirmação de que um líder religioso pode dar a salvação eterna a quem quer que seja. Portanto, em relação à salvação eterna, seguir um líder religioso é perder tempo, é jogar tempo fora, sem aproveitá-lo de verdade, de acordo com a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Yahvé, o Eterno Deus. Vamos à segunda pergunta. A origem da salvação eterna estará em alguma igreja? Vamos repetir. A origem da salvação eterna estará em alguma igreja? Precisamos voltar a ler a Bíblia Sagrada para verificar se ela declara que alguma igreja pode dar a salvação a alguma pessoa. A semelhança do líder religioso, a Bíblia Sagrada também jamais afirmou, jamais afirmará que uma igreja, seja ela qual for, seja pequena, seja média, seja grande, seja enorme, seja gigante, dará a salvação eterna a alguém. E olhem que eu falo de igreja, eu falo de qualquer igreja. É a igreja mais importante do mundo. É a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saibam, porém, que nem a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo salva quem quer que seja. Nem a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo salva quem quer que seja. Continuemos com mais uma pergunta. A origem da salvação eterna estará em alguma religião? A salvação eterna não tem a sua origem em nenhum líder religioso, em nenhuma igreja, mas a religião é mais importante. Ou talvez seja mais importante do que um líder religioso ou uma igreja. Será porventura possível de encontrar a salvação eterna numa religião? Ou receber a salvação eterna de alguma religião? A semelhança do líder religioso, a semelhança da igreja, necessitamos ler a Bíblia Sagrada para verificarmos, para constatarmos, para termos a certeza de que nenhuma religião tem poder para dar a salvação eterna a quem quer que seja. Inclusive a religião instituída por Yahvé, o Eterno Deus, que veio resultar no judaísmo, na religião judaica. Essa também não tem condições, não tem poder, não tem procuração de Yahvé, o Eterno Deus, para dar a salvação eterna a quem quer que seja. Façamos mais uma pergunta. A origem da salvação eterna estará em algum povo? Novamente, a origem da salvação eterna estará em algum povo? Eu faço uma pergunta. Inserida nessa pergunta
a respeito da salvação eterna em algum povo. Ora, se um líder religioso não dá salvação eterna, se uma igreja não dá salvação eterna, se uma religião não dá salvação eterna, haverá um povo do qual proceda a salvação eterna? Do qual se origina a salvação eterna? Se nós lermos a Bíblia Sagrada, vamos ver que há sim um povo do qual procede a salvação eterna, do qual vem a salvação eterna. A resposta, portanto, a essa pergunta, a origem da salvação eterna estará em algum povo? A resposta é sim. Sim, há um povo que não é um líder religioso, que não é uma igreja, que não é uma religião, mas é um povo tão importante que dele provém a salvação eterna. Prossigamos. No diálogo que Jesus Cristo teve com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, depois de vários diálogos, várias conversas, Jesus Cristo afirma o que está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 22. Esse nós podemos dizer onde que está, porque está na Bíblia Sagrada. Podemos garantir que está na Bíblia Sagrada, os irmãos podem ir lá e verificar. No Evangelho segundo João, capítulo 4, versículo 22. Jesus Cristo falou para a mulher samaritana: Vós, os samaritanos, adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Olhem aí a importância do povo judeu na economia da salvação eterna. Daquele povo provém a salvação eterna. Daquele povo veio a determinação de Deus para que a salvação eterna saísse daquele povo. Ó povo grande, desprezado por muitos, criticado por muitos, olhado de soslaio por muitos, desacreditado por muitos, porém é desse povo que sai a salvação eterna. Nós precisamos, porém, fazer uma pergunta. Dentro dessa pergunta, se a salvação eterna vem de um povo. Todo o povo judeu salva? A resposta é um categórico não. A salvação eterna vem dos judeus. Mas nem todos os componentes do povo judeu têm poder para dar a salvação eterna. Aliás, nem dois componentes do povo judeu têm condições para dar a salvação eterna. Nem dois. Portanto, há apenas um judeu que pode dar a salvação eterna. Ele é judeu por parte de mãe. É judeu porque a sua mãe era judia. O seu pai, porém, foge, sai das implicações deste mundo. E é um ser divino. Jesus Cristo foi gerado por Yahvé, o eterno Deus, na pessoa divina do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo, portanto, é judeu por parte de mãe,
mas é divino por parte de Pai. Olhem que grandiosidade! Jesus Cristo. Vamos ver essa garantia também. Numa afirmação feita pelos anjos aos pastores que estavam boquiabertos com os acontecimentos que ocorriam ao seu redor. Na noite em que Jesus Cristo nasceu, os anjos apareceram aos pastores e lhes garantiram: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Olhem aí, um único judeu. A salvação vem dos judeus, mas apenas um judeu tem poder, tem possibilidade, tem condições para dar a salvação eterna a algum ser humano. É Jesus Cristo, o Senhor. O Senhor do céu e da terra. Não é um Senhor qualquer. Não é um Senhor inventado. Não é um Senhor crido na ignorância. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é Yahvé, o eterno Deus, também feito homem. Jesus Cristo é Yahvé, o eterno Deus, feito homem. Mas como homem, foi gerado por ele na pessoa do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, a qual também necessita dele, ou necessitou dele porque ela já passou desta vida para a sua salvação eterna. Porque ele é o único. Vos nasceu hoje o Salvador, não é um Salvador. Nasceu o artigo definido, masculino do singular, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Portanto, não é um líder religioso. Jesus Cristo não é líder religioso. Não é uma igreja. Jesus Cristo não é uma igreja. Não é uma religião. Jesus Cristo não é uma religião. Também não é um povo. Jesus Cristo não é um povo, mas procede do povo, o povo judeu. E ele, como o anjo declarou, os anjos declararam aos pastores: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Glórias a Deus por isso. O Salvador nasceu e hoje, desde que ele morreu, a humanidade tem a possibilidade de crer conscientemente nele para a sua salvação eterna. Falamos agora há pouco que a religião não dá a salvação eterna. Falamos da religião judaica. A religião judaica é a descendente da religião israelita instituída por Yahvé, o eterno Deus. Ela era mantida, garantida, conduzida pelo povo, ministrada pelos componentes escolhidos do povo levita, da tribo de Levi, um dos filhos de Jacó, que depois mudou seu nome para Israel, e a tribo de Levi dirigia o culto religioso da religião instituída por Yahvé, o eterno Deus, para o povo israelita. Essa religião
As suas diretrizes eram a lei. Vejamos, porém, o que Paulo diz acerca da lei na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Esse também os irmãos podem ir lá. Esse está fácil, não precisa procurar na Bíblia inteira. É lá. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24. A religião judaica dirigida pela lei. A lei é que comandava, é que determinava o que deveria ser feito. Mas vejamos, eu repito, o que Paulo fala na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei, que lei? É divina, a lei de Deus. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Posso repetir? Ainda que não tenha permissão de vocês, eu vou repetir. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que é um aio? Um aio é um condutor, é um instrutor, é um professor, é aquele que orienta, que dirige, que fala o que deve ser feito, que fala o que é correto e o que é errado. E no caso a lei serviu de aio, de instrutor, de professor, para mostrar que Cristo é extremamente superior a ela, porque ela aponta para Cristo, ela conduz a Cristo, para que pela fé em Cristo fôssemos justificados. Justificação essa que é fruto, é um dos itens das bênçãos de Yahvé, o eterno Deus, àqueles que creem em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. São justificados dos seus pecados e são olhados por Yahvé, o eterno Deus, como justos. Não são justos, mas Yahvé, o eterno Deus que os justifica, os vê como justos. Oh, coisa linda, importante, é a obra de Deus através do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E só Jesus Cristo salva, como nós veremos a seguir. Só Jesus Cristo salva. Só o Senhor Jesus Cristo, só o Senhor e Salvador Jesus Cristo salva. É o que veremos já. Vejamos uma declaração dada pelo apóstolo Pedro depois da operação de um milagre. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. É Jesus Cristo o Salvador, porque não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro lugar, não há salvação em nenhuma organização, não há salvação eterna em nenhuma pessoa. Porque Deus
salva apenas e tão somente através do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que recebamos a salvação eterna de Yahvé, o eterno Deus. Porém, havemos de crer nele como o único e suficiente Salvador. Naturalmente, há necessidade do reconhecimento que é pecador, da confissão dos pecados, do pedido de perdão e da aceitação de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, para que Yahvé, o eterno Deus, de bom grado, com alegria, com satisfação, dê a salvação eterna a quem deu esses passos. Vale a pena, portanto, ser crente, porque ainda que não mereçamos, Ele a oferece a todos nós e a dá a quem pela fé crê em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Para terminarmos, nós solicitamos a cooperação de todos, não tanto conosco, mas principalmente e acima de tudo, com aqueles que, através do nosso humilde trabalho, deste humilde Filho de Yahvé, o eterno Deus, poderão ter conhecimento daquilo que necessitam para também serem salvos, juntamente com todos aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Coopere conosco e com eles, portanto, divulgando este canal, dando um like, comentando, compartilhando, inscrevendo-se e ativando o sininho. É tão fácil, mas você não sabe o quanto ajudará aqueles ou aquele, ainda que seja apenas uma pessoa, que venha a crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador através deste trabalho. Valeu a pena todo o trabalho, porque uma alma, como diz Jesus Cristo, vale mais que o mundo inteiro. O trabalho de um século, de 2 séculos, de 1 milênio, se proporcionar, se colher a salvação eterna de um ser humano, vale todo o esforço, vale todo o trabalho. Coopere, portanto, conosco. Não esqueça desse povo que tanto necessita da mensagem do Evangelho, da palavra de Yahvé, o eterno Deus. Vamos terminar com uma oração. Eterno Deus, graças te damos por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos, principalmente a salvação eterna, dada pelo teu Filho Jesus Cristo, que se entregou numa cruz lá no Monte Carvalho. Abençoa, Senhor, de tal forma que este trabalho alcance pessoas que necessitam da salvação eterna, para também aceitá-lo e receber das tuas bondosas mãos a salvação eterna que está prometida a todos os que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Te peço, Yahvé, o eterno Deus, por tudo isso, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se entregou à morte numa cruz lá no Monte Calvário, para dar a salvação eterna a quem nele crê, como o único e suficiente Salvador. Amém.